Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa disciplina Fundamentos de Farmacologia. Eu me chamo Kellen, sou enfermeira e estou acompanhando vocês nessa disciplina. Hoje o tema da nossa aula, ainda estamos falando sobre os princípios básicos da farmacologia e vamos falar sobre o tópico 3, que fala sobre a legislação no preparo e na administração dos medicamentos. O profissional da equipe de enfermagem que prepara e administra uma medicação deve conhecer a legislação que regulamenta o exercício de sua profissão, as normas da instituição em que trabalha, realizando a medicação conforme a prescrição médica, garantindo a segurança e bem-estar da clientela. De acordo com a resolução do COFEM, número 564/2017, o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem traz os aspectos que direcionam a atuação frente à execução do preparo e da administração dos medicamentos. A enfermagem é comprometida com a produção e gestão dos cuidados prestados nos diferentes contextos. Então, entende-se que a enfermagem, no contexto geral, nós somos responsáveis por 80% da assistência fundamental, essencial do cuidado dentro da unidade hospitalar. E cuidamos ainda dos aspectos socioambientais e culturais em resposta às necessidades da pessoa, família e coletividade. Vamos lá falar sobre os direitos. Lá no capítulo 1 dos direitos, do artigo 22, fala o seguinte: recusar-se a executar atividades que não seja da sua competência técnica, científica, ética e legal, ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade. Vamos trazer para a nossa realidade. O que eu tenho direito? O profissional de enfermagem, ele tem o direito de recusar a fazer qualquer procedimento, tá? De se recusar a fazer qualquer procedimento que possa colocar em risco a sua vida, a vida da pessoa, da família e da coletividade. Hoje, nós estamos vivendo uma pandemia e os profissionais de enfermagem, eles podem sim não querer atender os pacientes se eles não estiverem devidamente equipados com seus EPIs para evitar contaminação. E os deveres, lá no capítulo 2 dos deveres, no artigo 36, fala o seguinte: registrar no prontuário e em outros documentos as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva, cronológica, legível, completa e sem rasuras. Tudo aquilo que for feito no paciente, todo procedimento que for realizado no paciente, ele tem que ser documentado, tem que ser anotado. Vamos fazer as anotações de enfermagem, ok? Lá eu vou colocar de forma clara, objetiva, cronológica. Como assim cronológica? Eu vou fazer de acordo com como está lá o horário, se foi de manhã, se foi de tarde, seguindo uma sequência lógica. A letra tem que ser legível, completa e sem rasuras. Se por um acaso eu tiver que fazer uma rasura, eu vou ter que dar um jeito. Aí nós temos os padrões de anotação de enfermagem,
que a gente pode adequar. E lá no artigo 37, falamos sobre documentar formalmente as etapas do processo de enfermagem em consonância com a sua competência legal. Eu só posso realizar os procedimentos que é da minha competência. Tudo aquilo que for da minha competência, se eu tiver capacidade técnica e científica para realizar, eu posso fazer. Aquilo que eu não tenho competência, eu não posso realizar, porque eu já entro lá naquele outro processo de imprudência, imperícia, certo? Então, toda vez que você for realizar qualquer procedimento, você tem que, pensar, isso aqui é a minha competência? Se não for da sua competência, não faça, porque você pode colocar-se risco, você pode se colocar no risco e também pode colocar o paciente em risco. Lá no artigo 45, diz o seguinte: prestar assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. Eu só posso, repetindo, que isso tem que ficar bem claro na cabeça de vocês, eu só posso fazer aquilo que eu tenho competência técnica. Se eu não tiver competência técnica, eu não posso fazer. Ah, professora, mas eu já vi várias vezes a enfermeira fazendo. Existem funções que são da enfermeira e existem funções que são do técnico de enfermagem. Isso é bem claro, se vocês pegarem lá o código de ética da enfermagem, está dizendo lá o que é competência, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, tudo direitinho. Então, é um dos papéis principais na hora do cuidado, é você saber o que você está fazendo. Se eu não tenho competência técnica, eu não faço. Se eu não consigo realizar o procedimento, se eu estou inseguro, se eu estou com medo, se eu acho que eu não vou conseguir, eu peço ajuda. Nunca é errado você pedir ajuda. Errado é você tentar fazer uma coisa que você não tem capacidade. Lá no artigo 46, fala o seguinte: recusar-se a executar prescrição médica de enfermagem e médica na qual não consta assinatura e número de registro do profissional prescrito, exceto, em situação de urgência e emergência. Então, tá bem claro. Se eu estou com uma prescrição médica, vamos lá. O médico prescreve amoxicilina 250 miligramas, administrar 5 ml via oral a cada 12 horas. Outro medicamento, dipirona injetável intramuscular a cada 6 horas. Ele prescreveu, mas ele não carimbou e nem assinou. Se você pegar uma receita assim, uma prescrição assim, primeiro de tudo, não é nem para chegar em você essa prescrição, porque não está assinada e nem datada. Já é uma falta gravíssima. O que você faz? Pegue a prescrição, leve lá para sua enfermeira, a enfermeira responsável, a gerente do setor e informe. Enfermeira, eu não posso administrar essa medicação porque não está assinado e não está datado. E aí, se por um lapso, se por um acaso o doutor esqueceu de assinar, a enfermeira pega a prescrição, leva lá para o doutor assina, carimba e data e você faz a medicação. Se não, não faz.
Mas, professora, e aí? Em urgência e emergência, como que é proibido? Mas está bem claro aqui, ó, no artigo. Está bem claro. Exceto em situação de urgência e emergência. É humanamente impossível o médico parar de fazer um procedimento e prescrever lá, assinar e carimbar. Não, ele vai pedindo a medicação para você, você vai ter que administrar no cliente, no paciente naquele momento, e depois ele vai ver quais foram as medicações que foram administradas e ele vai colocar lá no prontuário do paciente, vai assinar direitinho, carimbar, vai fazer tudo direito. Mas naquele momento não tem como você ficar esperando que o médico assine e carimbe todo medicamento que ele for pedir numa hora de emergência. Adrenalina. Doutor, assine aqui. Na hora, assine aqui. Não tem como, né? Então, é bem claro, isso é senso, certo? Do que se pode fazer, do que não se pode fazer. E lá no parágrafo 1 fala o seguinte: o profissional de enfermagem deverá recusar-se a executar prescrição de enfermagem e médica em caso de identificação de erro ou ilegibilidade. Se eu não consigo ler o que está escrito, eu estou propenso a errar. Vamos lá. Se o médico prescreveu amoxicilina e eu entendi outra coisa, eu entendi cefalexina. Deixa eu ver. Se eu só entendi o amoxicilina, só o finalzinho, aí eu deduzo. Aí eu fico olhando para a receita. Eu acho que isso aqui é amoxicilina, azitromicina, cefalexina. Ai, meu Deus, o que será? Eu não posso fazer. Se eu não tenho certeza, eu não faço. A enfermagem, a medicina não trabalha com dúvida. Se eu tenho dúvida, eu não faço. Nós trabalhamos com certeza, porque estamos trabalhando com vidas. E com vidas não se brinca. Supondo que o médico prescreveu um medicamento e você entendeu o outro e você não perguntou, você não foi lá tirar sua dúvida e você, não, isso aqui é isso aqui mesmo, tenho certeza que é, porque olha, ixi, adivinhei. Eu adivinhei o que o médico escreveu aqui. Tá muito bom. Eu vou lá e faço a medicação do cliente. E o cliente vem a óbito, porque ele pode ter uma alergia, porque aquela medicação que não era que o médico prescreveu, mas que você adivinhou, piorou, agravou o quadro do cliente e o cliente vem a óbito. Então, isso é muito sério, tem que se prestar muita atenção em relação a isso. Se você não está conseguindo entender, não faça. E hoje nós já temos, né, uma lei aí que fala que a letra do médico tem que ser legível e também que pode ser impressa. Se for impressa, melhor ainda, que não tem problema nenhum de não conseguir ler o que está escrito lá na prescrição. Aqui, ó. Vamos lá voltar. Em caso de identificação de erro ou ilegibilidade da mesma, devendo esclarecer com o prescritor ou o profissional registrando no prontuário. Então, eu pergunto o que é, tiro minha dúvida, vejo direitinho e vou lá no prontuário e prescrevo exatamente o que foi feito. No 2, é vedado ao profissional de enfermagem cumprimento de prescrição à distância, exceto em casos de urgência e emergência e regulação conforme a resolução vigente. No capítulo 3, ainda falando das proibições, no artigo 78, vamos lá. Administrar medicamentos sem conhecer indicação, ação da droga, via de administração e potenciais riscos, respeitando
os graus de formação do profissional. Se eu não conheço a medicação, se eu não sei, se eu não consigo, se eu não tenho nenhum básico, o básico de que para que serve, aonde vai agir, a ação, qual a via de administração, como é que eu vou administrar o medicamento? Eu não tenho condição. Primeiro, eu tenho que conhecer a medicação que eu estou manuseando. Eu tenho que conhecer o que eu estou fazendo. Eu tenho que saber se aquela medicação ali é realmente naquela via, se aquele paciente pode tomar aquela medicação, se ele não é alérgico. Existem N ciclos que nós vamos ver durante essa aula também, que você pode evitar erro, para que você possa não trazer dano para o paciente. Lá no artigo 79 do capítulo 3 das proibições, fala o seguinte: prescrever medicamentos que não estejam estabelecidos em programas de saúde pública ou em rotina, aprovado em instituições de saúde, exceto em situação de emergência. Vamos lá, abriu aqui uma grande questão. Enfermeiro prescreve ou enfermeiro não prescreve? Enfermeiro prescreve dentro dos programas de saúde pública. Dentro da estratégia de saúde da família, o enfermeiro pode prescrever os medicamentos que estão no protocolo do município. Aqueles medicamentos que são para o tratamento da saúde da mulher, saúde da criança, saúde do idoso, todo aquele medicamento que tiver lá no protocolo do município, que está lá dito que o enfermeiro pode prescrever, ele pode. Prescreve, carimba, assina e pega na farmácia do posto. Só não pode comprar em nenhum lugar. Eu não posso prescrever um antibiótico e pedir para uma pessoa, para um cliente comprar numa farmácia, porque não vão vender, porque eu só posso prescrever dentro dos programas de saúde pública, de acordo com o protocolo do município. E o artigo 80 diz o seguinte: executar prescrições e procedimentos de qualquer natureza que comprometam a segurança da pessoa. Vou falar novamente que é o que mais acontece. Se eu estou insegura em relação a fazer qualquer procedimento, eu pergunto. Eu sei que quando nós estamos recém-formados, né? Tudo é muito novo, a gente tem uma gana, eu quero fazer, eu vou fazer, eu preciso aprender. Só que muitas das coisas que nós aprendemos observando e com repetição, não é de primeira vez. A repetição leva ao êxito. Então, se você repete várias vezes a mesma coisa, você vai ficando excelente no que você faz. Você não vai aprender de primeira, não vai aprender a fazer de primeira. Ninguém anda de bicicleta a primeira vez e não cai. Certo? Claro, toda regra tem sua exceção. Mas você tem que ter certeza do que você está fazendo, porque você está cuidando do amor de alguém. Então, nós temos que ter um cuidado, um olhar diferenciado, tem que ter todo um cuidado, principalmente quando se trata de medicação. Medicação pode alterar o quadro de um paciente, evoluir assim, um quadro está estável e evoluir para um quadro crítico muito rápido. Então, nós temos que ter muito cuidado em relação à medicação. Ainda falando das proibições, lá no artigo 88, diz o seguinte: registrar e assinar as ações de enfermagem que não executou. Prestem atenção. Que não executou, bem como permitir que suas ações sejam assinadas por outro profissional.
Vamos dar um exemplo aqui bem básico do que acontece rotineiramente, certo? Dentro de um plantão, eu chego com meu colega e falo assim: Maria, eu tenho X pacientes para medicar tal hora. Eu vou deixar toda a minha medicação preparada, diluída, tudo lá na bandeja. Tudo identificado, eu vou preparar tudo, vou deixar tudo prontinho para ti lá. Só é tu ir medicar. Pode? Não pode. O que você pode fazer? Você quer ajudar o seu colega? Você quer deixar ela ir lá para o repouso dela, tá na hora do descanso? A hora da medicação é a hora do descanso dela, é a hora do repouso dela? Tudo bem. Ninguém vai negar ajuda para um colega, certo? Isso tem que ser empatia. A pessoa está no horário dela de descansar. Se eu estou aqui sem muito trabalho, não tem um problema de fazer o que ela tem que fazer. Mas, contudo, eu só faço se eu preparar a medicação, diluir tudo direitinho. Eu preparar. Ela preparando e eu fazendo, não. Eu preparando e administrando, eu faço. Aí você fala para ela: Maria, eu faço para você, mas pode deixar que eu prepare a medicação, eu diluo tudo, não tem problema. Por quê? Porque você está sabendo o que você fez. Se você não fez o cálculo da medicação, se você não diluiu direito, como é que você vai medicar? Como? Não, mas eu confio nela. Não tem esse negócio de confiar. A gente confia no amigo lá fora. Dentro da unidade, nós temos que ter certeza do que nós fazemos. Então, se você for ajudar um colega a medicar outros pacientes, prepare a medicação e administre a medicação. Não existe essa história da Maria preparar e a Joana fazer. Não existe. Vou ler de novo, que é para ficar bem claro na cabeça de vocês, para vocês não cometerem esse erro. Registrar e assinar as ações de enfermagem que não executou, bem como permitir que suas ações sejam assinadas por outro profissional. Agora, por quê? Pensem comigo. A Maria preparou toda a medicação, você com toda boa vontade foi lá, medicou todos os pacientes, administrou, mas ela fez um cálculo errado de medicação. Ela deu uma dosagem acima do que era permitida para X paciente e o paciente veio a óbito. Na hora de assinar lá, é o seu nome, porque foi você que administrou. Ela pode ter preparado, mas na hora de assinar, é você que vai assinar. E a culpa vai ser de quem? Sua. Não, mas não fui eu que fiz. Não adianta, tua assinatura está lá. A única segurança que nós temos é o que nós anotamos, assinamos, carimbamos, botando a data e botamos uma linha bem grande para não ter espaço para ninguém assinar. Só. Se você fizer o cálculo da medicação, diluir, fizer o preparo todo da medicação, você ajuda a colega. Agora, se ela preparar para você administrar, não faça isso, evite, é segurança para você, é segurança para o cliente, ok? Então, de todas essas, existem N outras proibições dentro da nossa legislação de enfermagem, mas é muita coisa. E aí você pode baixar aí no computador, em qualquer lugar você consegue. Isso é importante, que a gente ande dentro da bolsa. O meu fica dentro da minha gaveta, dentro da minha bolsa, eu tenho um, porque é importante saber o que eu posso e o que eu não posso fazer como um profissional de enfermagem, ok? Vamos lá agora para o tópico 9. Que está falando das boas práticas de medicação.
Nas boas práticas de medicação, nós vamos começar falando sobre fundamentos e boas práticas para o uso seguro de medicamentos. Aqui tem uma enfermeira bem bonitinha, né? Com uma seringa na mão, bem arrumadinha, toda equipada, com seus EPIs, que isso é primordial. A questão da assistência segura relacionada a medicamentos tem sido um assunto central da temática da segurança do paciente, destacando-se ainda que grande parte dos processos assistenciais envolvem o uso do medicamento. Incidentes relacionados a medicamentos, a abreviação fica IRM, incidentes relacionados a medicamentos, estão entre os mais comuns nos serviços de enfermagem. Estes podem acarretar prejuízos ao paciente e familiares nos aspectos da saúde física, saúde mental e social, compromete a imagem, a confiabilidade da instituição e ainda implica em processos profissionais e ações ético, moral, legais, quando o incidente em relação à medicação gera dano ao paciente é denominado de evento adverso. Muitas das vezes, erramos por falta de atenção, certo? Por quê? Muitas medicações, elas têm a embalagem iguais, idênticas, só muda o nomezinho. É por isso que nós vamos falar de todo o processo, de todo o esquema para não se errar, para evitar se errar. O certo seria não errar. Por quê? Porque nós estamos lidando com vida. Nós não temos segunda opção. Nós temos que trabalhar com certeza e com a margem de excelência. Menos do que isso, a gente não pode ter. Na prática, alcançar a redução nos erros de medicação envolve a seleção de sistemas relacionados com a prescrição, documentação, transcrição, dispensação, administração e monitoração do tratamento. O uso de boas práticas de medicação tem pontos de verificação obrigatórios e redundantes, tais como ter um farmacêutico, um médico e uma enfermeira para revisar e confirmar que uma dosagem prescrita da medicação é apropriada para o paciente antes da administração. Então, aqui nós temos, um médico e uma enfermeira. É primordial ter um farmacêutico para fazer a dispensação, ter um médico e ter a enfermeira para tirar as dúvidas em relação à dosagem, em relação, será se essa medicação aqui vai estar surtindo efeito no paciente? Por quê? Porque nós vamos acompanhar todo o processo para saber se a medicação está sendo eficiente, se não está sendo eficiente. Então, esse papel é fundamental da equipe de enfermagem. Observar, analisar, ver se o processo de cuidado que nós estamos desenvolvendo está dando certo. Várias estratégias práticas podem reduzir os erros de medicações nos hospitais e outras instalações de saúde. E aí nós temos o sistema de 9 erros, que é o mais utilizado, mas tem outros também. Mas esse é o mais utilizado. Médicos, farmacêuticos, enfermeiros
outros profissionais da saúde e pacientes possuem diferentes funções nesse sistema. Por exemplo, em um cenário hospitalar, quando o médico prescreve uma medicação farmacêutica, pode dispensá-la, o enfermeiro pode preparar, administrá-la e o outro enfermeiro e um diferente médico pode monitorar. Então, um enfermeiro pode administrar, o outro enfermeiro e outro médico podem monitorar. O progresso do paciente, juntamente com o próprio, e tomar decisões sobre a continuidade do uso das drogas. Como eu havia falado anteriormente, quando nós começamos a fazer o processo do cuidar, o processo da enfermagem, nós vamos criar um plano de assistência para esse cliente. Vamos fazer o aprazamento da medicação, exatamente na hora que o médico prescrever, vendo sempre quais medicamentos que não podem ser colocados na mesma hora, para não ter interação medicamentosa, para não sobrecarregar o paciente, aqueles medicamentos que o paciente pode ser administrado antes do paciente tomar café, depois do almoço, antes do almoço, isso tudo tem que ser analisado, por conta do sistema fisiológico do paciente. Dentro das etapas do sistema de medicamentos, a etapa referente à administração é uma das mais importantes à equipe de enfermagem. Prestem bem atenção. Vou ler de novo para vocês terem ciência. Dentro das etapas do sistema de medicamento, a etapa referente à administração, coloquei bem grande, ó, é uma das mais importantes para a equipe de enfermagem. Por que é mais importante? Porque eu tenho que ter ciência do que eu estou fazendo, porque aquela medicação é o que vai me dizer como aquele paciente vai evoluir, se o paciente vai ter um bom prognóstico, se não, se aquela medicação está sendo eficaz, se não, se eu tenho que avisar para o médico, se aquela medicação não está surgindo efeito, se está tendo mais efeito adverso do que melhoria. Então, tudo isso eu tenho que analisar. E aí, o sistema dos 9 erros consiste na aplicação de medicamentos ao paciente. Todo profissional de saúde, ao administrar um medicamento, deve sempre checar os 9 certos. 9 certos. Então, vamos fazer o quê? Um checklist. Vamos lá. Primeiro, o que nós vamos analisar? Se o medicamento está certo. Aí eu coloquei aqui, ó, uma caixinha de medicamento que é meloxicam, certo? Existem outros nomes de marca, né? No mercado. Esse aqui, ele é um medicamento genérico, porque tem um G bem grande aqui, ó. É fácil de identificar. Ele é de 15 miligramas, ok? Se por um acaso lá tem uma caixinha que é bem parecida com essa aqui, da mesma cor, eu vou lá e pego a caixinha. Ah, tá aqui. Eu pego a caixinha. É a mesma miligrama, porque existem medicamentos que são a mesma miligrama. Só que eu não prestei atenção que não é meloxicam. E aí, eu administro erroneamente ao paciente. E o paciente descompensa. Não, mas eu administrei certo. Não, mas era a caixa. Não, não pode.
eu verifico a prescrição, verifico a embalagem. Se estiver lá dentro da unidade, se só tiver genérico e por um acaso o doutor prescreveu o nome de marca, eu tenho que saber qual é aquele que é referência. Mas geralmente dentro da unidade eles sempre prescrevem pela molécula, para facilitar. Exceto se lá dentro da unidade tiver o de marca e a gente já tiver lá a ciência que aquele tem o nome mesmo lá, não tem só a substância. E eu vou verificar. Ele me pediu meloxicam de 15 mg com 10 comprimidos. Esse aqui eu vou olhar uma vez, eu vou olhar duas, eu vou olhar 3. Se preciso, eu olho 10. Mas eu tenho que ter certeza que aquele medicamento está certo. A dose certa também. Existem vários medicamentos com miligramas diferentes. Então, se por um acaso ele me pede meloxicam de 15 mg e eu administro de 5, o efeito não vai ser o mesmo. Então, eu tenho que prestar atenção também na embalagem, na prescrição, para ter certeza se a dose está certa. E a via de administração certa. Isso é um dos fatores importantíssimos. Existem medicamentos que eles são injetáveis, mas que eles só podem ser administrados intravenosa ou intramuscular, certo? A única apresentação dele é intravenosa e intramuscular. Eu, por um descuido, vou lá, pego uma medicação e administro intravenosa no paciente. Eu posso matar esse paciente, eu posso levar ele a óbito por falta de atenção na hora de verificar a via certa. Vamos lá, o médico prescreveu dipirona intramuscular. Pode ou não pode? Aí tu pensa. Opa, tô na dúvida. Vou perguntar do meu enfermeiro. Se eu tenho dúvida, eu não faço. Dúvida não existe. Agora, se eu tenho certeza, eu vou lá e administro. Vou saber se é intravenosa, se é intradérmica, se é subcutânea, se é intramuscular, se é comprimido, se é solução. Então, eu tenho que ter certeza do que eu estou fazendo. O horário certo e o paciente certo. Muitas das vezes acontecem os erros de troca de medicação. O paciente que era para tomar um medicamento, quem tomou foi o outro, e aí aquele medicamento não era para ser administrado. Imagine só. Nós estamos falando de administração independente de medicamento, ok? Vamos colocar aqui em relação a checar qualquer infusão no paciente. Se por um acaso o médico passa um medicamento que tem que ser administrado no soro e eu vou e coloco um medicamento errado no soro, aliás, eu coloco um soro errado com o medicamento certo. Até aí tudo bem. O meu erro foi não checar o soro. Imagine só, se por um acaso um abençoado de Deus foi lá dentro do ambulatório, lá onde a gente, na salinha de medicação, onde a gente administra as medicações, onde a gente faz os preparos da medicação, e trocou o soro fisiológico por soro glicosado. E eu vou lá diluir a minha medicação, vou lá, aspiro direitinho, vou diluir, e eu pego o glicosado. E vou
diluir meu medicamento. Não olhei o rótulo lá direitinho para saber e vou medicar meu paciente. E esse paciente é diabético. Olha só, dá um problema enorme. Então, primeiro, eu chego com o paciente na hora de medicar. Oi, dona Maria, tudo bem? Meu nome é Kellen, eu sou enfermeira. Eu vou medicar. Tudo bem com a senhora? Aí ela vai ficar olhando, mas meu nome não é Dona Maria. Ah, essa é uma das técnicas que a gente faz para saber se o paciente está orientado, se não, se ele está ciente. Desculpa. Aí você olha, realmente não é Dona Maria, mas você já sabe que não é. Mas se por um acaso ela estiver desorientada, ela vai responder para você que o nome dela é Dona Maria. Mas aí, se ela responder, você olha aqui e pensa assim, opa, mas aqui tá Joana. E ela me respondeu com Maria. Como assim? Maria é só um exemplo, tá, gente? Pode ter chamado de Ana, de Tereza, de qualquer nome. Só para a gente entender se o paciente está orientado. E aí, eu já, fico ligada para saber se eu não estou medicando errado. Certo? Se por um acaso o paciente estiver dormindo, eu não chego chamando pelo nome dele. Quem está dormindo, se alguém chama, a gente vai responder assim, não vai? Está dormindo, está acordando, está entre o céu e a terra. Você acorde o paciente, oi, boa noite. Está na hora da sua medicação. Como é o seu nome? Aí ela vai lhe responder. Ela ou ele, o paciente, ok? Primeiro eu me apresento, me identifico como profissional, se o paciente estiver acordado. Depois, eu tenho certeza do nome do paciente e aí sim eu administro a medicação. Aí, o que ainda vamos fazer para fechar o ciclo dos 9 certos? Registro certo, ação certa, forma certa e resposta certa. Eu também tenho que acompanhar o meu paciente para saber se aquele medicação está sendo eficaz, se o paciente está evoluindo, se ele está decaindo, se está ficando estável, tudo isso. Mas o essencial, fez tudo isso, certificou de tudo, mas esqueceu de anotar. Se eu fiz e não anotei, eu não fiz. Mas, enfermeira, a fulana estava do meu lado quando eu fiz. Não está anotado. Se não está anotado, carimbado com a data, o horário, não fez. A única arma que nós temos de garantia do nosso serviço, a nossa segurança, é, a anotação de enfermagem. Eu tenho que anotar tudo aquilo que eu fizer com o paciente. O uso dos certos foi criado na década de 60, no século 20, especificamente com 5 certos. E aí, com o passar do tempo, foi se aprimorando. Hoje nós temos 9, tem um que é 13. E aí, mas o mais comum que se utiliza dentro da unidade, com mais rotina, é os 9 certos. Desde então, a equipe de enfermagem comumente utiliza esta prática de verificação. Os fatores de risco contribuem para IRM, eventos adversos com medicamentos, são, na maioria, de natureza multifatorial. Vários fatores podem contribuir para ter um evento em relação ao erro da medicação. Frequentemente, existe uma combinação de eventos que resultam em danos ao paciente. Por isso, na tentativa de entender por que os erros ocorrem, é importante que o enfermeiro, técnicos e auxiliares de enfermagem olhem para todos os fatores contribuintes, ao invés de olhar apenas a razão mais óbvia ao passo final do processo.
Por que que as pessoas elas olham só o erro, o erro, o erro? Mas nós temos que olhar assim, ó, retroceder e olhar lá no início. Aonde foi que iniciou para gerar esse erro? Foi na hora que eu não verifiquei que era o paciente? Foi na hora de eu checar a medicação? Foi na hora, eu errei na hora da via de administração? Eu não fiz o checklist para saber se era o paciente certo? Então, eu vou primeiro fazer uma autocrítica para saber como está o meu trabalho, a minha análise, para depois eu entender o que aconteceu para ter um erro de uma gravidade, que isso é gravíssimo, fazer uma medicação errada no paciente. Assim, estratégias para melhorar a segurança do uso de medicamentos também precisam contemplar os fatores de risco. Vamos lá agora falar dos pacientes. Paciente. Certos pacientes são particularmente vulneráveis a erros de medicamento. Inclui-se nesses casos pacientes relacionados ao paciente, ao profissional, ao ambiente de trabalho, ao medicamento e outros fatores técnicos. Primeiro, vamos lá. Aqui nós temos o quê? Uma grávida, né? Mulher grávida, nós já temos que estar com, ó, as lanterninhas todas acesas, prestando bem atenção, porque uma mulher grávida não é qualquer medicação que pode ser administrada, não é qualquer dosagem que pode se dar, tem que ter a prescrição clara, bem direitinho para não se errar. Com condições específicas, por exemplo, grávida, disfunções renais e etc. Por que as pessoas que têm disfunções renais também têm uma grande pretensão de uma grande probabilidade de ter erro de medicação ou da medicação causar algum dano? Porque a maioria das medicações são excretadas através do rim. E aí, se a dosagem for maior, pode sobrecarregar o rim do paciente e aí o paciente descompensar. O uso de muitos medicamentos, particularmente se forem prescritos por mais de um profissional de saúde. Por quê, né? Por que que a gente pode ter esse erro? Porque cada profissional pensa de uma forma. Não que, o meu médico me mandou usar o medicamento de um jeito, meu médico me mandou usar um medicamento de outro jeito. Só que são modelos de atenção diferentes. Então, nós temos que nos adequar para não ter erros de medicação. Com vários problemas de saúde, então a pessoa tem N problemas de saúde. Olha aqui a imagenzinha. N problemas de saúde. Tá o tempo todo com uma patologia, tem vários, tá tomando várias medicações. Isso também pode ser um fator para gerar um erro. Com problemas de memória, por exemplo, o Alzheimer, muitas das vezes os idosos, eles tomam repetidamente a mesma medicação, porque eles esquecem. Eles não lembram que eles já tomaram a medicação, aí eles tomam de novo, e aí nós temos que ter um cuidado bem mesmo rigoroso em relação ao uso de medicamento com os idosos. Incapaz de se comunicar bem, incluindo pacientes inconscientes. Por um acaso, o paciente chega na emergência, nós vamos medicar, o paciente está sozinho, desacompanhado, não tem quem a gente vá perguntar se ele tem alergia, se ele pode tomar aquela medicação, e aí a gente administra. Ele pode ter um choque anafilático e ter um fechamento de glote e dar um problema maior, não é isso? Agora, se o paciente está acordado, lúcido, orientado, nós vamos perguntar para ele, o senhor tem alergia de algum medicamento? O senhor já tomou essa medicação? Lhe fez algum mal? Tem algum efeito que o senhor possa falar para a gente? Tudo direitinho? Aí nós temos uma comunicação. Mas o paciente inconsciente e sem acompanhante, nós temos que ter uma atenção redobrada.
Crianças e bebê, especialmente os neonatos, são mais expostos a erros de medicação, porque a dosagem deles tem que ser muito bem calculada. Qualquer miligrama a mais, a menos, pode trazer dano ou até mesmo levar esse bebê a óbito. Então, nós temos que ter um cuidado bem redobrado, tem que ter um olhar bem diferente. Assim, quem trabalha nas UTI, NEO, já estão assim, ó, muito safo em relação a isso. São ótimos profissionais, porque não é fácil trabalhar com crianças. Tem que ter mesmo muita segurança no que está se fazendo. Devido às necessidades de cálculo das doses de drogas referidas em seus tratamentos. As dosagens têm que ser certas, exatamente aquela dosagem. E o profissional? Muitas das vezes acontece, o profissional é inexperiente, não tem experiência, mas é afoito, quer fazer. Não, eu preciso ter, eu preciso fazer, eu quero fazer. E acaba fazendo o que não pode. Com pressa, o profissional com pressa, como em situação de emergência. Realizações de multitarefas, interrupções durante o preparo da medicação, é primordial que você esteja concentrada no que você está fazendo. Claro que pessoas que trabalham há anos no hospital, que já têm anos de prática, é rápido que se prepara uma medicação. Mas se você é novato, tá? É inexperiente, não vá fazer a medicação com um monte de gente tá falando no seu ouvido. Procure fazer a sua medicação com calma. Se for, eu vou preparar minha medicação, tem 15 minutos para eu fazer a medicação do paciente. Não. Chegue no seu plantão, já verifique quais os medicamentos, já verifique quais são as prescrições, já vá lá buscar, faça toda a sua medicação, deixe toda organizada para você não ter o problema com erros. Fadiga, tédio, ausência da supervisão, isso tudo também pode levar o profissional a cometer um erro. Ó, que tá vendo? A enfermeira fazendo muitas coisas, levando uma bronca aqui, carregando o paciente, cansada, exausta. Quem trabalha na área da saúde sabe que nós fazemos muitas coisas à mesma coisa. São multitarefas. Então, é muito complicado a gente, na hora da medicação, a gente tem que estar tranquilo, porque nós temos que fazer o nosso cálculo com certeza, com exatidão, porque a gente não pode errar. A falta de hábito de realização de dupla checagem ou checagem com diferentes pessoas de acordo com as recomendações do serviço. Trabalho em equipe ineficaz, muitas das vezes. Lá atrás, né? A medicação não é feita, não é entregue da forma correta. E aí isso também pode interferir na hora de você fazer a medicação. Falta de comunicação entre os profissionais. Vamos lá. Chegou alguém e aí por um acaso decidiu mudar os medicamentos que ficavam exatamente no mesmo lugar. Ficam lá o tempo todo. Aí o abençoado de Deus foi lá e mudou. Água destilada e cloreto de sódio, as embalagens são idênticas. Idênticas, são bem igualzinhas. Só que tem escrito o nome lá na embalagem, né? Cloreto de sódio, água destilada. Eu sei que todo dia tá ali naquele local a água destilada para fazer o preparo da medicação. E o cloreto de sódio, geralmente coloca em outro lugar para não misturar, porque como é muito igual. Mas aí um abençoado de Deus foi e colocou os dois juntos. Ou na hora de pegar, a pessoa colocou errado e eu não chequei. E eu aspirei cloreto de sódio. Vai causar um dano para o paciente. Se o paciente for hipertenso, então, pronto. Mas se eu tivesse checado, olhado lá, ó. Vou ler uma vez, água destilada.
água destilada, água destilada. Muitas das vezes a nossa segurança, eu sou autossuficiente demais, faz com que a gente cometa erros. Relutância em uso. Relutância em usar memória auxiliar, como bulas, protocolos, livros, artigos ou outras fontes de informação. Gente, perguntar, dizer que não entendeu, não é feio. Feio é fazer errado. Se eu não estou entendendo, se eu não sei fazer, é muito melhor eu chegar lá com a minha enfermeira e falar: olha, enfermeira, a senhora pode me auxiliar? Porque eu não estou conseguindo realizar isso aqui. Eu não estou conseguindo fazer esse cálculo, eu não consigo fazer essa medicação, então eu peço que a senhora me ajude. Ela é gerente do setor, ela tem por obrigação fazer a sua supervisão. E o ambiente de trabalho também é muito importante. A ausência da cultura de segurança, que pode ser evidenciado pela falta de um sistema de notificação, além de falhas no aprendizado com erros do passado. Quando você tem vícios de profissão, que nós chamamos de vícios de profissão, tem 300 anos que você trabalha de um jeito, aí você vai trabalhar em outro setor e lá naquele setor não é do jeito que você trabalhava anteriormente, mas você insiste em querer trabalhar daquele jeito. Não, porque eu aprendi assim, eu vou continuar fazendo assim. Essas pessoas são realmente pessoas ignorantes que não gostam de mudar o pensamento, ideia. E por conta disso, muitas das vezes cometem erros. Ok? Dificuldade ao acesso de informações para os profissionais. Dificuldade ou impossibilidade de acesso ao diagnóstico médico dos pacientes para a equipe de farmácia. Então, se o farmacêutico recebe uma prescrição e ele está sabendo, ele é ciente do que o paciente está, qual é a patologia do paciente, se o médico passar uma medicação que não condiz com o estado, com a patologia dele, o farmacêutico vai dizer: opa, mas por que o doutor está passando essa medicação se ele... Vamos supor, uma pessoa que tem problema renal, o médico passando diurético, vai chegar lá com o farmacêutico vai pensar: meu Deus, o rim dessa pessoa já está sobrecarregada. E o médico ainda está passando diurético para mais sobrecarregar ainda para o rim, tentar trabalhar e não conseguir, o paciente não vai aguentar. Então, é importante também ter esse feeling na hora de ter o acesso ao diagnóstico do paciente. Funcionários trabalhando em locais inapropriados, com falta de luz, né? Não ter uma boa bancada, um bom espaço para se trabalhar. Alguns medicamentos podem ser... Em relação ao medicamento, alguns medicamentos podem ser facilmente confundidos devido à sua ambiguidade quanto o nome, rótulo, embalagem, cor e forma. Letras muito pequenas nas etiquetas ou rótulos dificultam a leitura. Outros fatores técnicos: a identificação incorreta de acessos intravenosos, intratecal e nasoenteral é fator de risco para a administração de uma droga pela via errada. Falha na comunicação, ausência ou pouco engajamento no trabalho em equipe, ausência ou pouco envolvimento do paciente-família. Todos esses fatores podem levar ao erro em relação à medicação. Então, lá no nosso tópico 9, nós falamos sobre as boas práticas de medicação. Eu espero ter me feito entender. Muito obrigada e até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau!